Uma reunião importantíssima pode significar um avanço ou não do projeto Safiel, que visa profissionalizar o Corinthians. Presidente do Conselho Deliberativo Romeu Tuma Júnior marcou as datas das votações da reforma estatutária do Timão e o presidente Osmar Stabile confirmou autorização para emprestar 100 milhões de reais. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre avanço na reforma estatutária do Corinthians, pois o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, marcou as datas das votações para que o estatuto do clube seja reformado ou não. Há pouco mais de uma semana, o presidente do Conselho Deliberativo Romeu Tuma Júnior concedeu entrevista coletiva no Parque São Jorge e apresentou o anteprojeto da reforma do Estatuto do Timão. Anteprojeto com várias pautas, projeto de uma SAF, onde absolutamente que os associados ainda continuariam controlando o clube, mandato de presidente e também de conselheiros passando de 3 para 4 anos, também uma maneira de não se contratar funcionários ligados a pessoas que tenham cargos políticos dentro do clube. E claro, dentre as principais mudanças que podem acontecer é o direito do fiel torcedor votar. Então, isso aconteceu há pouco mais de uma semana e agora tivemos mais um avanço. Pelas informações que chegam, o Romeu Tuma Júnior já definiu as datas para as votações do que está em pauta dessa possível nova reforma do Estatuto. No dia 24 de novembro, os conselheiros irão deliberar sobre quais propostas serão incluídas ou retiradas do projeto final do novo Estatuto. E aí, no dia 20 de dezembro, será realizada a Assembleia Geral dos Sócios, quando os associados decidirão pela aprovação ou rejeição do novo texto, ou seja, essas duas etapas marcam a fase final do processo da reforma do Estatuto, que tem como objetivo atualizar o Estatuto do Timão, que desde 2008 que isso não acontece. Se aprovado, a partir do dia 20 de dezembro já estará valendo. Minha opinião quanto a essa data marcada pelo presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, é a seguinte, aliás, são datas. No dia 24 desse mês, os conselheiros que irão decidir o que vai continuar e o que vai sair desse projeto de reforma do Estatuto. Absolutamente que o que envolve o fiel torcedor ter direito a voto, isso é algo que nós temos que estar totalmente atentos. Absolutamente que a forma ao qual as regras foram feitas para que o fiel torcedor vote acabou gerando muitas discussões, muitos não concordando. Eu particularmente não concordei, que ainda teremos que esperar mais 5 anos para poder ter o direito a voto, sendo que muitos já têm o fiel torcedor há muito tempo. Eu particularmente achei que o tempo que eu já tenho de fiel torcedor iria contar, mas pelo jeito vai zerar tudo. E também a questão dos valores, além de pagar, por exemplo, eu pago R$ 24,90 por mês e ainda teria que pagar mais R$ 60, metade de uma mensalidade de sócios para poder ter esse direito a voto. Então muitos protestos foram feitos com isso, o próprio Gaviões emitiu uma nota achando os valores caros, eu também considero os valores caros, mas enfim, principalmente o que vai acontecer na votação do dia 24 de novembro, que é quando os conselheiros vão decidir. E agora vamos falar sobre a confirmação do presidente Osmar Stabile sobre os 100 milhões de reais que o Corinthians pode adquirir através de mais um empréstimo. O Corinthians está com a sua situação financeira muito complicada. Timão que desde o dia 12 de agosto, o Corinthians sofreu transfer ban da FIFA por não ter pago a compra do zagueiro Félix Torres junto ao Santos Laguna. O Corinthians está impedido de registrar novos atletas, como eu disse, desde o dia 12 de agosto. O Corinthians, para se livrar dessa punição,
tem que pagar 40 milhões de reais, provavelmente à vista, para o Santos Laguna e poder contratar e registrar jogadores a partir de janeiro, que é quando abrirá a janela de transferências da próxima temporada. Lembrando que o Corinthians tem poucos dias para se acertar com o meia paraguaio Matias Rojas e aí evitar um novo transfer ban. A condenação do CAS veio no dia 23 de setembro. Pelas minhas contas, o Corinthians tem até sexta-feira, 7 de novembro, para poder acertar. Caso contrário, outro transfer ban. Então lembrando que ainda tem o do Garro, 25 milhões ao Tadieres, Martínez 8 milhões, Charles 7 milhões e o Maicon 7 milhões. Então a diretoria necessita arrumar dinheiro para resolver essas pendências. Devido a isso, tivemos informações que o Corinthians estava estudando um empréstimo de 100 milhões de reais e esses valores foram confirmados pelo presidente Osmar Stabile. Vamos lá para as palavras dele, confirmando inclusive que o Core aprovou. O Core deu uma autorização ao presidente caso ele queira fazer o empréstimo. Já tínhamos autorização para pegar 30 milhões antes e não achamos que era o momento. Tanto é que não fizemos. Agora temos autorização de 30 milhões mais 70 para pagarmos férias e 13º. Tem um monte de coisa vindo aí. Temos essa autorização de empréstimo. O que for necessário, temos a autorização. Então, Osmar Stabile confirma que teve a autorização do Core, o Conselho de Orientação, para pegar esses 100 milhões. E agora vamos aguardar se realmente ele fará esse empréstimo. A minha opinião quanto a essa confirmação do presidente Osmar Stabile é a seguinte. Primeiramente, os valores dos juros é o que acaba chamando bastante a atenção. Pelo jeito, o Corinthians pegará um empréstimo de 100 milhões com juros de 20%. Então, se o Corinthians fizer em 12 vezes, ou seja, para pagar em um ano, 20%, o Corinthians pagará 20 milhões de juros. Se o Corinthians fizer em 2 anos, 40 milhões de juros. E aí vai aumentando sucessivamente. O Corinthians tem o que fazer? Teria um novo acordo de patrocínio master, um novo number rights na arena, coisas que já estão sendo tentadas, mas o Corinthians não está conseguindo. O que pode atrapalhar muito? Os escândalos, Ministério Público, investigações, diretoria não colaborando com o Ministério Público nas investigações, um ex-presidente réu em um caso, o outro denunciado e outro prestes a ser ouvido pelo Ministério Público. Então, muitos escândalos dentro do clube. Eu, particularmente, não sendo através de novas receitas, não vejo o que fazer a não ser emprestar ou adiantar dinheiro. E, infelizmente, o clube vai se afundando cada vez mais em juros. O Corinthians paga R$1 milhão por dia em juros. E aí teremos mais juros. Então, o Stabile confirma que já tem autorização para pegar 100 milhões de reais. E vamos ver agora quando que eles vão pegar, se realmente pegarem. Se não pegarem esses valores, o Corinthians não vai conseguir honrar com os compromissos de final de ano. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre Safiel. Reunião considerada surpreendente que acontecerá na noite dessa quinta-feira, dia 6 de novembro, pode significar um grande avanço para o projeto. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. No dia 28 de outubro, Safiel apresentou o seu projeto de forma oficial, lançou o projeto de forma oficial que visa modernizar e principalmente profissionalizar o Corinthians. O Safiel, que na verdade é uma sociedade anônima do futebol, mas de uma forma diferenciada. O Corinthians não teria apenas um dono, e sim os torcedores que conseguissem adquirir as ações serão, no caso, os que vão controlar o clube, como eu disse, de maneira profissional. Então, Safiel, que sabemos que vai ganhando popularidade entre torcedores, mas dentro do clube, uma boa quantidade de sócios e alguns conselheiros já estão ou apoiando ou de repente pensando em apoiar esse projeto. Fato é que
entre os conselheiros, os 200 trienais e os 99 vitalícios, a maioria não querem o Safiel. Por quê? Porque eles vão perder o poder. Então, absolutamente que... E também até o anteprojeto da reforma do estatuto, a maneira de SAF foi apresentado, também acaba fechando as portas para o projeto Safiel. Enfim, então, quais seriam de repente as maneiras para que o Safiel conseguisse avançar? Primeiramente, uma pressão popular. E uma reunião acontecerá hoje, dia 6 de novembro, no Gaviões da Fiel. Nessa reunião, a diretoria do Gaviões vai se reunir com o conselho deliberativo deles, os conselheiros, e vão analisarem o projeto Safiel para decidirem se vão apoiar esse projeto ou não. Caso as coisas avancem entre a diretoria e os conselheiros, aí poderá acontecer até uma assembleia dos associados dos Gaviões para decidir se vão apoiar ou não o Safiel. Eu conversei com uma pessoa ligada à comunicação do Safiel, que me informou que os próprios idealizadores do projeto estarão nessa reunião que vai acontecer nessa quinta-feira, dia 6/11. Então, vamos aguardar tudo certinho o que vai acontecer e absolutamente o resultado dessa reunião. A minha opinião quanto a essa reunião que acontecerá na noite de hoje na quadra do Gaviões, entre a diretoria da organizada e também os membros do conselho, é a seguinte: vou falar bem a verdade para vocês. Essa reunião é surpreendente e importantíssima para o projeto Safiel e eu vou explicar para vocês. Primeiramente, por que surpreende? Há 2 anos atrás, se você falasse em SAF para qualquer organizada, isso não seria nem ouvido. E hoje, só pelo fato do Gaviões ter ido no lançamento, no evento de lançamento que aconteceu no Pacaembu, no dia 28 de outubro, e depois eles emitiram uma nota confirmando a presença e falando sobre essa reunião, o Gaviões que confirmou essa reunião, que hoje seria para falar do projeto Safiel, isso já surpreende. Na questão que eu falo importantíssima, é para o avanço do projeto. Se o Gaviões decidir levar para a Assembleia a decisão de apoiarem ou não o projeto, pode ser um avanço espetacular para o Safiel. Mas, capitão, Safiel, o Gaviões não tem influência política no clube, mas e a pressão? Eu vou falar uma coisa para vocês, se isso virar pressão, sabemos o que acontece em frente ao Parque São Jorge. Protestos, reivindicações, claro, aqueles protestos pacíficos, com faixa, cantos. E aí? Caso o Gaviões não decida apoiar, ao meu ponto de vista, Safiel vai perder muita força. A Safiel vem ganhando espaços, vem avançando. Alguns conselheiros já gostam, alguns associados gostam, alguns torcedores que não gostavam nem de ouvir falar em SAF, hoje já estão apoiando. Eu, particularmente, acho que Safiel é algo que incomoda o atual modelo de gestão. Eles precisam fazer as coisas com excelência ou a situação vai apertando cada vez mais. Então, eu particularmente gosto do que vejo. Então, vamos aguardar o que vai acontecer nessa reunião. Mas, se o Gaviões decidir apoiar, eu vou falar uma coisa para vocês. Aí pode ser que o negócio decole. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das datas já marcadas para as votações sobre a reforma estatutária. Vocês acreditam que realmente nosso estatuto será reformado finalmente? E quanto o Stabile ter confirmado que já tem autorização para emprestar 100 milhões de reais. E essa questão, reunião do Gaviões, que de repente pode significar apoio ou não ao projeto Safiel. O que vocês pensam em relação a isso? E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim, canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!